Bom, nós estamos num ponto bem interessante, porque ele dá uma espécie de virada no que vinha acontecendo até agora. O que é que vinha acontecendo até agora? Zaratustra está falando à multidão. E a multidão não o entende, não o compreende, ri dele. Isso é que vai agora mudar. A partir do momento em que o equilibrista, funâmbulo, que desde o começo está lá em cima, numa torre, se preparando para passar para outra torre, e não começou ainda. E de repente ele acha que os risos do povo e tal são um sinal para ele começar. E vai bem, o sujeito é competente, vai bem, até o momento em que surge diante dele uma figura que vai reaparecer hoje, e que é um bocado enigmática. É a figura do bufão. É um palhaço que salta, dança, faz graça, que nesse sentido lembra um pouco o que talvez o velho, quando Zaratustra começou a descer da sua montanha, ele vinha cantando e pulando, é feliz, digamos, antecipando os termos, vinha dionisiacamente, o corpo estava feliz. E ele encontra o velho que está em meditação, está pensando em Deus. E o velho o vê pular e dançar e acha estranho. Ele se lembra de há 10 anos ter visto esse jovem subir. E ele não subia cantando e dançando e pulando. E agora vê o mesmo jovem, 10 anos mais velho, alegre. E pergunta por que ele está alegre. Diz, porque eu vou descer para junto dos homens. Por que você vai fazer isso? Ele disse, porque eu amo os homens. Ele disse, não faça isso. Eu também já amei os homens. E sofri por isso. E vim para cá ficar sozinho com Deus. E hoje eu não amo mais os homens, eu amo Deus. E essa alegria que você leva aí, porque vai para a planície, descer sua montanha e vai para a planície, falar para os homens, você vai perder sua alegria. Você não vai mais pular e dançar. Você vai ser visto como um bufão, como um palhaço. Você vai ser ridicularizado, além daquelas outras coisas. Você vai ser visto como um inimigo, como um invasor, como um ladrão que de noite rouba as coisas das cidades, das vilas, a que você vai descer e onde você vai falar. Um bufão. É um vaticínio. O mundo, os homens que você ama, vão ver você como um palhaço, por causa das coisas que você aprendeu na solidão e que você não tem como transmitir àqueles que vivem. Nós agora já vimos isso na aula passada, no fragmento passado, com pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos, para viverem tranquilos. Você não vai levar para eles os pequenos prazeres, você vai levar a força. Isso é que faz você dançar, pular e cantar. Você vai levar para eles alguma coisa que os assustará. E eles o expulsarão por causa disso e rirão de você, como se você fosse um palhaço que não entende o viver em sociedade, que não entende a vida, porque a vida para eles, nós sabemos agora, são os últimos homens, os homens que querem morrer, etc. Eles acham que quem entende a vida são eles, que eles vivem segundo valores
tais valores superiores, eu vou, ainda no começo do próximo curso, já decidi, eu vou passar por Heidegger mesmo, mas vou abrir o curso com um texto de Heidegger sobre o Zaratustra. Quem é o Zaratustra de Nietzsche? E ler de Nietzsche ainda as 3 metamorfoses, o camelo, o leão e a criança. É como se ele dissesse, você vai chegar ao território dos homens que perderam toda a grande alegria, pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos, tranquilidade, que perderam a potência da alegria. Você vai chegar junto deles como criança. Nas transmutações, todo mundo conhece, né? Vocês vão ver isso. A terceira figura é a criança, e a criança é pura inocência. Ela não tem passado, ela não deve nada, ela não se submete a valores, tudo para ela é devir, tudo para ela está em fluência do tempo. Você está indo como criança, você está dançando, você está pulando, você está rindo, e eles vão receber vocês como os últimos homens, aqueles que estão desvitalizados dessa potência que você leva. Por isso eles vão rir de você e eventualmente vão apedrejar você. Tem aqui muito de referências bíblicas, de referências ao Novo Testamento, inclusive referências textuais. Bom, mas Zaratustra foi. Então, lembrem-se dessa figura antecipatória, né, do bufão, uma espécie de quase maldição que o velho põe em Zaratustra. Agora, Zaratustra está lá embaixo, na praça, falando para o povo e dizendo aquelas coisas extraordinárias. Eu lhes ensino o super-homem. O homem está a caminho entre o animal e o super-homem e preferiria voltar a ser o animal. Teme o super-homem, ou seja, teme aquilo que o superará, que o tirará da servidão aos valores superiores, aspas, de Sócrates, que julgam e condenam a vida, mas que dão os pequenos prazeres noturnos, os pequenos prazeres diurnos, serenidade. Essa serenidade é a submissão. O super-homem os tirará da submissão. Os animais não se submetem. Eles são, a rigor, mais felizes do que os homens, porque os homens têm passado. Os homens vivem no tempo. Tendo passado, eles ou bem vivem no medo da repetição, na angústia do passado, ou bem, para fugirem dessa angústia, vivem no desejo do futuro e não têm a capacidade de viverem livremente no presente. Isso é que a criança consegue. Ela vive no presente, o presente é eterno para ela, enquanto é criança. Todo dia é o primeiro dia. Então, na segunda consideração intempestiva, que é o segundo livro publicado de Nietzsche, a segunda consideração trata da história, das vantagens e desvantagens de estudar a história. E ali no começo, logo, ele faz uma comparação entre os homens e um rebanho. Está ali feliz, pastando, não tem outra coisa para fazer, não tem projeto, portanto esperança, não sofre de esperança e não tem passado, não sofre de memória, é feliz. Essa é a opinião de Nietzsche ali, comparando os homens e o rebanho. Então, é mais possível ser feliz como animal do que como super-homem. Pensa o homem demasiadamente humano, quer dizer, aquele que suporta os pesos de valores superiores e tal. Então diz Zaratustra, vocês
estão a meio caminho entre o animal e o super-homem, mas vocês prefeririam regredir ao animal. Aí se sentiriam mais felizes, sem, no entanto, terem consciência da sua felicidade. Porque não tem como comparar com a angústia, com o medo, com a expectativa, com a esperança. Eu não os estou condenando ao anunciar o super-homem, ao anunciar que vocês serão superados, vocês, os homens bons, os que vivem serenamente nas suas aldeias, vivem, no entanto, na submissão. Ao anunciar que vocês serão superados, eu também lhes digo que vocês são boas pessoas, porque o homem, esse que são vocês, é gentil. Ele se presta a ser uma ponte e uma passagem entre o animal e o super-homem. Lá em cima está o trapezista. Ele passará de uma torre a outra. É também uma metáfora de que o homem, imóvel na sua servidão, se puser em movimento para mudar de lugar, para ir para um lugar outro, e nessa ida arriscar-se, também é uma figuração da passagem do animal para o super-homem. Há aqui uma equivalência. Zaratustra está embaixo, falando para o povo, que o ouve, mas não o entende, e diz: ó Zaratustra, transforme-nos então no super-homem. Não, transforme-nos então nesse último homem, esse de que você fala, os pequenos prazeres e tal. Nós gostamos muito dessa figura, né? Transforme-nos nele. E Zaratustra pensa: mas isso é o que vocês são. Eu vim aqui para dizer: deixem de ser, subam, mais ou menos como o trapezista lá em cima, subam. E aí, pelos risos da turba lá embaixo, que está rindo de Zaratustra, dos discursos de Zaratustra, é quando ele decidirá que não fará mais discursos. Por isso eu disse, nós estamos aqui numa virada importante nessas partes aqui entre os 6 e o 9 do prólogo, que tem 10 partes, a última pequenininha. Estamos numa virada importante, porque no momento do riso aconteceu essa coisa estranha, que é perigosa, que fez todas as bocas se calarem, ele diz, e todos os olhos se imobilizarem, focarem-se numa coisa extraordinária que naquele momento estava acontecendo e que não era o discurso de Zaratustra, do qual eles riam. É que o funâmbulo, como eles traduzem aqui, o equilibrista, entendeu que estava sendo o equilibrista, né? Ainda não é o funâmbulo, que é o palhaço. O equilibrista entendeu que estava sendo convidado a andar e foi se equilibrando, até que, e esse aqui é o acontecimento, me antecipei aqui, esse aqui é o acontecimento que de repente assustou todo mundo, é que a porta, do outro lado, a porta se abriu, o lado para o qual o equilibrista ia, a outra torre, a porta se abriu e saiu esse bufão, lembrem lá do velho, né? Saiu esse bufão, esse que pulava, que fazia palhaçadas, né? É o sentido que a gente dá em geral a palavra bufão, em francês, faire de bouffonnerie, fazer bufonerias, é fazer palhaçadas, é não levar a sério. O bufão sai e vem até o lugar em que o trapezista se encontra, barra o seu caminho, o trapezista não pode agora continuar,
E ele diz, olha, você não pode continuar. Você está barrando o caminho de quem é mais do que você. E aí é que essa figura do bufão é tensa, paradoxal. Quem é mais do que o trapezista? O bufão? Porque quem está no caminho do bufão é o trapezista. O trapezista não deixa o bufão passar. O bufão é o que é superior? Pergunta. O bufão está no lugar em que se anuncia a passagem, ou seja, em que se anuncia o super-homem. Não é na ordem do discurso que Zaratustra faz lá embaixo, mas é na ordem de uma alegria que desafia o perigo do bufão, que o super-homem pode atravessar. Tenso, né? Essa figura do bufão é tensa, ela vai reaparecer com essa dupla característica de novo, ali adiante no 8, né? Nós fechamos o 7 na aula passada, estou só revendo. É tensa essa figura, porque ao mesmo tempo ele barra o caminho daquele que está se arriscando, e que nós poderíamos imaginar como sendo uma espécie de prefiguração do homem dionisíaco, aquele que vive no risco. O homem dionisíaco atravessa a corda tensa, e tem um motivo para a corda ser tensa e não bamba, que é aqui os trapezistas não, os equilibristas passam para ganhar equilíbrio, né? A corda tensa espere, a corda bamba aceita pesos, ela se move. Bom, o homem dionisíaco atravessa na corda tensa, o equilibrista ali está atravessando na corda bamba, mas ele está assumindo um risco de ir a uma torre a outra torre, ele não está imóvel, ele está num movimento arriscado para o seu corpo e para a sua vida. O bufão se apresenta como aquele que interrompe esse risco, mas interrompe também esse movimento. Ele não está sendo benévolo ao dizer, eu vou interromper o seu risco, você não vai conseguir passar. Você é o homem que gostaria mais de regredir ao animal, que é a torre da qual você saiu, que você não tem condições de chegar ao super-homem, que é a outra torre da qual eu saí para embargar os seus passos. Você impede que quem é mais do que você passe. Quem é mais do que você está impedindo? Sou eu. Mas, pergunto eu agora, será ele o super-homem? Aquele que lá embaixo Nietzsche está anunciando no nível do discurso, e que agora alguma outra coisa está se passando no nível da ação da vida e que pode levar à morte. Por isso é que aconteceu uma coisa que calou todas as bocas e deixou todos os olhos imóveis. Alguma coisa que não é de ouvir, não é um discurso, é ação. Mas é difícil dizer, sobretudo quando já se leu o Zaratustra inteiro, é difícil dizer que o bufão é uma prefiguração do super-homem. No entanto, ele se apresenta sempre como aquele, sempre, vão ser duas vezes, por muito lá adiante mais como aquele que não faz discursos para convencer, mas age. Há, portanto, eu hesito em chamar de contradição, uma tensão, e tensão é boa coisa. A tensão é sempre dionisíaca, é a eliminação da tensão num equilíbrio brando, vamos dizer assim, não é frouxo, um equilíbrio brando que é apolíneo. E é entre essas duas figuras que Nietzsche construiu o seu pensamento. Ele quer construir o seu pensamento, significa olhando lá atrás no século VI, na experiência trágica dos gregos,
Ele viu o deus Dionísio como o da desmesura, o do excesso, o da sexualidade, o da embriaguez, o da loucura e da morte. Contrabalançado, para que a loucura e a morte não advenham, porque não são boas coisas, pelo outro deus, Apolo, que é o da claridade, é o da luz, é o da individuação, vamos dizer, o da vida. Eles são figuras tensas, no sentido de que um não ultrapassa o outro. Eles estão unidos como quem é equipotente, são deuses, dois deuses equipotentes. Um equilibra o outro, e o equilíbrio que esse um faz é no outro um desequilíbrio benfazejo, porque move o corpo, dá dinâmica. A loucura de Dionísio é benfazeja para o corpo, porque lhe dá dinâmica. A lucidez, Apolo é o deus da sabedoria, é a razão, foi assim interpretado mais tarde. A lucidez de Apolo impede a morte e a loucura, e nesse sentido é benfazejo para o corpo e para a alma. É a alma que está entrando aí, e essa é a condenação de Nietzsche, a prevalência de Apolo, que depois, logo depois, Sócrates vai fazer, eliminando Dionísio, eliminando a demasia, o excesso, e pondo tudo na contenção daqueles valores superiores, o belo, o bom, o justo, o verdadeiro, e com isso submetendo a potência da vida, julgando e condenando até o último homem. Bom, é nesse grande quadro de fundo que se move o pensamento de Nietzsche. É sempre o dionisíaco e o apolíneo, são sempre, que estão aí presentes em tensão. Essa tensão às vezes se apresenta numa figura só. O bufão é uma dessas figuras, em que aparentemente a tensão dionisíaco-apolínea se apresenta, porque ele é malévolo e benévolo ao mesmo tempo. Vamos ver daqui a pouco. Benévolo no sentido de que ele se apresenta como o que é maior e que pede passagem. Malévolo no sentido de que ele interrompe o movimento de alguém que está em risco e que cai, não morre, o povo se afasta, Zaratustra se aproxima e o acode, verifica que ele está vivo ainda. Ele, o trapezista caído, se lamenta, o diabo vem me puxar pelo pé. E Zaratustra diz, não há tal coisa, o diabo. Como na outra ponta não há Deus. Você está aqui só com o seu corpo. É ele que está sofrendo a iminência da morte. E eu estou aqui com você, eu estou velando você, eu estou honrando você. Você não tem nada de que reclamar de si mesmo, de que se arrepender, porque você fez do perigo a sua vida. E aí, o trapezista é uma figura dionisíaca. Você fez do perigo a sua vida. Você está morrendo porque alguém que lhe disse, movendo o seu próprio corpo contra o seu, não é um discurso propriamente, saia da minha frente porque eu sou mais do que você. Ele que então, o funâmbulo, o palhaço, assumiu, porque dança, canta, pula, como Zaratustra quando desceu a montanha, uma pose dionisíaca. Ele fez você decair da sua tentativa de atravessar, de passar do animal para o super-homem. Você falhou, mas não falhou porque você é falho. Você falhou porque fez da sua vida um risco. E quem se arrisca, eventualmente perde. Perde-se no risco. Eu vou ficar com você e, se você morrer, eu vou carregar o seu cadáver e vou lhe dar sepultura. Eu vou completar a sua vida. Você não vai ficar abandonado como cadáver
no meio desse povo que tem medo, porque tem medo da morte. Você não teve, você viveu no risco. E aí Zaratustra pensa: bela pesca eu fiz hoje. Eu vim me dirigir aos homens, anunciando o super-homem. A minha pesca era uma pesca de homens, está lá na Bíblia, né? Somos pescadores de homens. A minha pesca era de homens, para elevá-los do animal ao super-homem, do animal que eles preferem ser ao super-homem, de quem eles têm medo, porque os superará e eventualmente os matará como os últimos homens, os homens que desejam morrer. Sim, morrerão na superação que é o super-homem, e tem medo disso. Eu entendo, mas eu vim para, vou usar uma palavra muito religiosa aqui, eu vim para convertê-los. Eu vim porque aprendi na solidão, lá em cima, na minha gruta, aprendi na solidão a alegria, mas a alegria precisa ser partilhada. E eu desci para cá para partilhá-la com vocês. Estou tentando, vocês estão rindo de mim, mas eu queria colher de vocês um que fosse homem e levá-lo adiante comigo, como um discípulo. Por enquanto, discípulo, vai se ver daqui a pouco, no fragmento 9, eu acho, em que ele tem uma iluminação, que ele não quer discípulo. Levar junto como alguém que deseja aprender comigo a vinda do super-homem. Não colhi um homem, colhi um cadáver. O que me mostra que a existência humana é bastante desconcertante, porque esse homem que viveu no perigo está morrendo porque um bufão, um palhaço se colocou no seu caminho e acabou sendo o seu destino. Continua em suspense para nós aqui. Eu não sei se nesse momento Zaratustra sabia, ou se Nietzsche sabia quando inventou essa figura. Qual é a função desse palhaço? Mas nesse momento ele está dizendo: esse palhaço funcionou como o destino deste homem que viveu no perigo e o transformou em cadáver. Ainda não morreu, mas está morrendo. E o transformou em cadáver. Desconcertante destino esse da existência humana. Eu queria ensinar aos homens qual é o seu sentido, o sentido do seu ser, que é o super-homem, o raio, a chispa, né, que fulgura dessa nuvem escura que é o homem. Isso eu queria mostrar, mas o que eu recolhi na noite escura, escuros são os caminhos de Zaratustra, é o que eu estou vendo agora, porque os homens não me recolheram no sol da sua vida pequena. Então, escuros são os caminhos de Zaratustra, eu vou aceitar isso. E qual é a primeira forma da aceitação? Eu levo comigo o cadáver. E mais adiante, quando eu estiver longe dos homens, esses que não me aceitaram e que temem o cadáver, porque temem a morte, longe dos homens eu vou enterrá-lo. Essa pesca que eu fiz não me agradou, mas eu a honro. Já disse várias vezes aqui por quê? Porque ele viveu no perigo. Ele é, digo eu, uma prefiguração, talvez, do movimento dionisíaco, do corpo que se arrisca até o limite. E no caso de Nietzsche aqui, pensando na biografia dele, e por isso eu contei a história de Nietzsche lá no começo do curso, o que não se deve em geral fazer, né? É porque Nietzsche acabou louco, acabou dionisiacamente louco, porque os chamados bilhetes da loucura
que em dezembro de 88, depois de considerar e declarar que ele tinha encerrado sua obra filosófica, novembro, dezembro, antes do Natal, pelo Natal, ele escreveu uma série de bilhetes aos seus amigos que ficaram, e a mãe, que ficaram muito preocupados com aquilo. Podiam ter ido naquela hora recolher, né? Não deixar chegar a 6 de janeiro, quando ele enlouqueceu, em que ele se assinava Dionísio. E também, como eu disse na aula passada, o crucificado. A sua obra terminou, assim ele disse numa carta a um amigo, quando ele pingou o ponto final no Anticristo, onde ele diz: o único cristão morreu na cruz. O adversário de Nietzsche no Anticristo é São Paulo, que é o criador do cristianismo, na medida em que ele explicitou os princípios do cristianismo para as comunidades cristãs. Uma vez uma amiga me perguntou: mas vem cá, Cristo não era cristão? Eu disse: não, era judeu. Mas ele não se converteu? Não, ele não se converteu. Quem se converteu foi São Paulo, no caminho de Damasco. Teve aquela luz que o cegou, e quando ele voltou a ver, ele que tinha sido um soldado judeu de cidadania romana, complexo, né, que perseguia cristãos, se tornou praticamente o chefe intelectual dos cristãos, disputando ali com São Pedro a chefia e com Tiago, Jacó, né? Tiago, que é chamado o irmão de Jesus. Aí, pessoal, estudos bíblicos põe sempre a nota de pé de página. Na língua aramaica de então, irmão e primo, usava essa mesma palavra para dizer irmão e primo, mas o que está dito ali, e o que é traduzido, é o irmão de Jesus. Eles disputaram ali a preeminência sobre a igreja que estava se constituindo. Jesus não. Então ele, antecipando talvez premonitoriamente que ia lhe acontecer alguma coisa que o tiraria da existência que ele tinha vivido até aquele momento, entre Dionísio e Apolo, forçando-se a vir a ser aquilo que ele é. E nós vamos ver no ensaio de Heidegger, comecinho do curso do próximo semestre, que foram a águia e a serpente que disseram a Nietzsche, não foi ele, a Zaratustra, não foi ele que disse. O que ele disse foi: eu lhes anuncio o super-homem. O que a águia e a serpente disseram foi: você é o mestre do eterno retorno. Zaratustra não estava preparado para trazer a ideia do eterno retorno, que é tardia na obra de Nietzsche, mas já estava, de certa forma, desde aquela segunda consideração intempestiva, o segundo livro de Nietzsche, né, publicado, já estava latejando ali. Mas ele não se chamou o mestre do eterno retorno, ele se chamou o anunciador do super-homem. Então, ele próprio, Zaratustra, Nietzsche, viveu a tensão entre o último homem e o homem dionisíaco, entre o homem que sofre, e sofre não resignada, mas alegremente, o seu destino, porque ele era doente, ele era pobre, mas ele não se queixava disso, porque isso era para ele a grande saúde. A grande saúde era a capacidade que ele tinha de passar, tantas vezes eu disse isso aqui, mas eu acho muito bonito, de passar da doença que o botava na cama semanas, para a claridade, não apolínea, a claridade dionisíaca da grande criação, da poesia do seu pensamento. Então ele não se queixava, como esse trapezista aqui que viveu no período, ele não se queixava de viver no período. Ele estava a caminho de Dionísio, como ele chama, homem dionisíaco. Ele estava em si mesmo anunciando o super-homem. Não se considerava o super-homem.
mas pode ter se considerado Dionísio, por isso ele assinou, né, nesses chamados bilhetes da loucura de dezembro de 88, Dionísio, o crucificado. Então, há uma vou voltar ao Heidegger. Heidegger diz que há uma oscilação no Zaratustra, no livro Zaratustra de Nietzsche, que aparece nessas duas frases que vêm em itálico. Heidegger chama a atenção para isso. Elas vêm em itálico. Uma dita pelos seus animais: você é o doutor da doutrina do eterno retorno, você é o mestre do eterno retorno. E a outra que vem em itálico, e essa é dita por Zaratustra: eu lhes anuncio o super-homem. Há uma oscilação aí, óbvio, né? Há uma oscilação aí que diz, isso é Heidegger, que diz que Zaratustra está no movimento de vir a ser quem ele é, quem ele já é, mas não está sendo. Essa ideia é uma ideia nietzschiana. O que é que faz o homem dionisíaco? Esforça-se por vir a ser o que ele é, ou seja, por completar o seu destino de criador explosivo, o seu destino eventualmente mortal, eventualmente louco. Foi o que aconteceu com ele, na vida dele. E os nietzschianos, já disse também várias vezes, de carteirinha, consideram que a loucura de Nietzsche, os 11 anos de loucura de Nietzsche, progressivamente um apagamento da consciência, fazem parte da obra dele. Foi quando ele perdeu a razão que ele venceu a razão. A razão que, sob a forma da filosofia da moral e da religião, tinham assambarcado a potência da vida e reduzido-a a nada. Nada de vontade, vontade de nada, o último homem, o homem que deseja morrer. Ele se livrou da razão, quando perdeu a razão. É bonito essa interpretação. Eu ia dizer, é um pouco forçada, mas não acho. É bonito, eu ainda não a adotei. Porque esses mesmos dizem, até o rol de roupa que Nietzsche mandava para o tintureiro, sei lá, para quem lava a roupa, para a lavadeira, até o rol de roupa de Nietzsche deve ser incluído entre seus fragmentos póstumos, aqueles que foram publicados depois, há um batalhão de fragmentos póstumos. Devem ser incluídos. Alguma coisa eles dizem. Né? Isso talvez seja um exagero, mas a loucura é de ser pensada. Bem, então, vai Zaratustra com o seu cadáver, porque nesse meio tempo, esse homem que viveu no perigo, que se arriscou e que no risco morreu, isso é importante. Não me canso de sublinhar isso. Ele morreu no risco. Alguém precipitou esse risco, o funâmbulo, o bufão. Não sabemos exatamente quem é ele, mas ele vai aparecer aqui de novo. Quando Zaratustra dizia ao seu coração essas coisas, eu pesquei um cadáver, eu queria trazer homens, eu queria ensinar aos homens o seu próprio ser. O seu próprio ser é o super-homem, o sentido da vida é o super-homem. Ele não tinha ainda avançado 100 passos, portanto ele estava próximo da praça, quando um homem se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido. E esse homem era aquele bufão, o bufão da torre, o que precipitou à morte o equilibrista. E ele dizia o seguinte: abandone essa cidade, Zaratustra. Aí eles odeiam você. Muitos, excessivamente muitos, é quase dizer todos, todo mundo odeia você.
Você não tem passagem aqui. Você pode ter tido uma pequena passagem, poderia ter tido uma pequena passagem com esse pobre homem que caiu e morreu, quem sabe comigo. Mas eu não sou daqui, e ele morreu. Aqui nessa aldeia, nessa cidadezinha, você não passa. As pessoas de bem, lembra alguma coisa isso? As pessoas de bem, né? As pessoas de bem e os justos, é assim que eles se chamam, e eles chamam você inimigo e aquele que os despreza. O velho tinha anunciado isso, eles vão considerar você um inimigo e um invasor. Eles consideram você o inimigo e alguém que os despreza, porque diz que eles estão mais para o macaco do que para o super-homem. E não entendem, digo eu, que com isso você quer dizer, vocês estão mais próximos da vontade de não sofrer do que da vontade de se superarem para serem maiores do que vocês. E nesse sentido, mais próximos da felicidade. A felicidade é o super-homem que eles traz. É o homem dionisíaco. É aí que vocês vão deixar de sofrer do império dos valores superiores. Os crentes da reta crença, os ortodoxos, também odeiam você e chamam você um perigo para as massas. A tradução aqui é as massas, eu não trouxe o meu texto em alemão. Tereza, você está com em português? Aqui está multidões. Multidão. Da multidão. Hein? A multidão. Multidão. Multidão acho que é melhor. Pena, não trouxe o texto em alemão para ver. Por quê? Porque a multidão, a massa, é o rebanho. A moral de rebanho, termo nietzscheano, a moral de rebanho foi conquistada à força da imposição dos valores superiores na ordem moral e na ordem religiosa. E na ordem filosófica, chamada de metafísica de Carrasco. Então, perturbar a serenidade do rebanho, da massa, da multidão, né, faz de você um inimigo. A sua sorte foi que eles não apedrejaram você, eles riram de você. Porque, na verdade, você falava como um bufão. Você falava como eu. Eu, maloco, não me ocorreu a palavra, eu escondo, eu disfarço, pronto, essa palavra. Eu disfarço a minha natureza de bufão, ou seja, daquele que diz coisas extraordinárias, mas diz brincando, diz no deboche. Você não disfarçou, você falou a sério, você falou, de certa forma, como eu falei lá em cima com o nosso pobre cadáver agora, né? Eles não levaram você a sério porque você não falou a língua deles, e por isso eles riram de você. A sua sorte foi que você não encontrou em algum deles ressonância. Isso seria um perigo para todos. Você fez para você mesmo um companheiro nesse cadáver. Esse não os afeta, ele está morto, e eles se afastam da morte. Pequenos prazeres diurnos, pequenos prazeres noturnos, a tranquilidade, uma vida tranquila, eles se afastam da morte. Você se relacionou amicalmente com esse cadáver, com isso você pôde se afastar e eles não vão mais atrás de você apedrejá-lo, mas abandone a cidade, ou amanhã eu vou saltar sobre você, eu vou agredir você,
um vivo sobre um morto. Zaratustra estava sobre um morto. O bufão era um vivo. E era um vivo bufão como Zaratustra, na opinião dele, bufão. E se Zaratustra não se afastasse imediatamente, amanhã ele não teria essa chance, porque ele, o bufão, pularia sobre Zaratustra e o agrediria. Eu tenho uma pergunta para variar. O que eu estou entendendo aqui, não sei se estou rebaixando tudo a um nível muito apolíneo, é que o bufão é o destino, ele é a ação, é o destino, é o que intervém. E o Zaratustra é o discurso, que pode ser interpelado pelo destino e pode ser destronado pelo destino também. Isso faz algum sentido na sua leitura? Faz sentido, e eu até já deixei insinuar há pouco, né? Quando eu disse, Zaratustra estava lá embaixo falando o discurso, e o bufão estava lá em cima agindo, andando, caminhando e interrompendo e produzindo um resultado que Zaratustra interpretou como um destino. Ele disse, será que o destino do homem é o bufão? Eu queria ensinar o super-homem. Isso é que faz essa ambiguidade, né, do bufão, porque ele aqui está se considerando mais vivo do que Zaratustra. E se você se ligou a um morto, não é assim que você vai ensinar o super-homem. Saia daqui, porque aqui você corre o perigo. Se você não sair, eu vou tocar você para fora amanhã. Eu, um vivo, atacarei aquele que é um vivo sobre um morto. E aí o que é que está? E você está antecipando, vai ser o principal do fragmento 9 desse prólogo. É que Zaratustra se enganou. Ele se enganou desde ter dito lá em cima ao velho que ele ia para a planície dos homens, para a cidade, para ensinar o que ele tinha aprendido na solidão. Ele não aprendeu com ninguém, ele não aprendeu com discurso, ele aprendeu com a experiência de si na solidão. A solidão só foi quebrada pelo mais orgulhoso dos animais, a águia, que voa, e pelo mais astuto dos animais que rastejam na terra, a serpente, que no entanto não lhe ensinaram, senão fazendo o que fazem, uma voando, outra rastejando, e finalmente quando apareceram na hora que estava descendo, tanto a águia quanto o anel que a serpente fez em torno do pescoço da águia eram prefigurações do Eterno Retorno. Foi com eles que ele aprendeu, sem saber que era isso que ele estava aprendendo. E ao descer, ele se propôs a fazer discursos, a ser um profeta. E o que o funâmbulo ensinou é que não é com discursos que se produz ou interrompe a força da vida. Ele interrompeu, mas agora o que ele está dizendo é, eu vou promover a sua vida, saia agora. Se você não sair agora, eu venho bater em você amanhã. Então sim, a sua interpretação é muito boa e premonitória, porque no 9 é isso que ele vai dizer. Eu não vou antecipar, mas ele vai dizer, não, eu não quero discípulos. Então, Zaratustra continuou e encontrou os coveiros na porta da cidade. E os coveiros também debocharam dele, porque ele carregava um cadáver. O cadáver não é um objeto de trabalho, que são as pás e picaretas, mas é monopólio. É o monopólio, é a coisa, né, que eles fazem. E eles dizem, então, será que Zaratustra quer roubar o cadáver do diabo, roubar do diabo o seu pedaço, aquilo que ele come? Zaratustra está doido. O diabo é um ladrão, no sentido de que rouba a vida.
Se o diabo for um melhor ladrão que Zaratustra, porque todos os dois são ladrões, o diabo comerá os dois, o cadáver e Zaratustra. Enquanto Zaratustra carregar esse cadáver, ele está submetido ao risco. Não aquele risco belo do trapezista. Não é o trapezista, do equilibrista. Não o risco belo do equilibrista que pôs sua vida nesse risco, mas um risco desprovido de sentido, que ele próprio, Zaratustra, já disse: bela pescaria fiz eu, e obviamente isso é uma ironia, eu queria pescar homens e pesquei um cadáver. Então, também os coveiros disseram: ó, Zaratustra, sai daqui. E Zaratustra saiu. Tinha fome a essa altura e encontrou uma casa onde havia um velho. Rebatimento daquele velho lá da montanha, que disse a Zaratustra: não vá lá para baixo amar os homens, eles não vão receber você, fique aqui, né, como se dissesse, fique aqui comigo e ame a Deus, que isso foi o que eu consegui e agora estou tranquilo. Ele encontrou agora um velho benévolo, porque Zaratustra disse: temos aqui um vivo e um morto, dê a mim, ao vivo, comida e bebida. Eu passei o dia inteiro pensando em comer e beber. Quem alimenta o faminto reconforta a sua própria alma. Dele, velho. É assim que fala a sabedoria. Isso também está lá na Bíblia. E o velho responde: eu fico aqui, eu moro aqui, eu me afastei da cidade, porque esse lugar é um lugar bem desagradável, bem mau para quem tem fome. Os animais e as pessoas vêm a mim, o eremita. São as pessoas que têm fome, as que vêm a mim, o eremita. E eu os recebo. Este lugar aqui, esse lugar inclui a cidade, não é bom para as pessoas. Eu vivo numa solidão que as pessoas procuram porque têm fome, e eu os alimento. Eu vou dar de comer, isso é bom. Ele ama os homens, mas os homens que estão no desespero da fome, que portanto estão ultrapassando aquele último homem, o homem que deseja morrer, querem mais da vida, querem ser nutridos, querem matar a fome e a sede, não deixar que a fome e a sede os mate. E vão procurar quem está fora da cidade, porque na cidade não encontrarão isso, encontrarão os pequenos prazeres noturnos, os pequenos prazeres diurnos, a tranquilidade e tal, mas não saciarão a grande fome. Porque a grande fome, porque o velho diz: eu vou dar de comer a você e ao seu companheiro. E Zaratustra responde: meu companheiro está morto, eu vou ter uma grande dificuldade em convencê-lo, né, a comer e beber. É como dizer: esse já morreu, a esse você não pode mais dar de comer e beber, porque eles estão procurando na grande fome fugir da morte, porque esse já morreu, mas ele morreu no perigo. Então, ele não morreu como estão já mortos aqueles que vivem no pequeno prazer, ele é outro,
Ele não é aqueles que não procuram, não, perdão, que procuram para não morrerem daquela morte triste, os da grande fome. Ele morreu, mas ele não morreu como um qualquer, ele morreu no perigo. Então o velho responde: não me importa, quem bate na minha porta tem que levar o que eu ofereço. Comam e fiquem bem. E aí Zaratustra talvez não tenha entendido completamente, né, o que está em jogo aqui: morte e morte, a grande fome e a fome nenhuma, né, mas a fome nenhuma que não é aquela de conformarem-se os homens, é a de não poder mais ter fome, de quem, no entanto, morreu porque viveu no risco. Esse pré-dionisíaco aí. Talvez o velho tenha entendido isso. Eu vou dar de comer também ao seu companheiro, eu sei, é um cadáver, mas eu vou dar de comer a ele, porque ninguém bate aqui que não saia saciado. Mas Zaratustra foi embora, andou por mais 2 horas, encontrou uma árvore que tinha um oco, né, depositou aí o cadáver e dormiu, com o corpo cansado, mas a alma serena. O corpo cansado se entende, evidentemente, mas por que a alma de Zaratustra estava serena? Porque ele lidou com a morte, atravessou a morte. Ele recebeu um moribundo que morreu nas suas mãos, que ele levou para enterrar, que não foi enterrado por aqueles que deviam fazê-lo, os coveiros, e que ficou com ele, inclusive, para ser alimentado por quem se dispunha a alimentar a grande fome, no sentido que eu já disse aqui. Então, a alma de Zaratustra aprendeu alguma coisa aqui, que ele ainda não explicitou, e que não explicitará num discurso. A alma de Zaratustra aprendeu e ficou serena. Vamos ver a variante. Tem mais uma questão aqui, porque me chamou muita atenção aqui na página anterior, que diz: a tua alma ainda há de morrer mais depressa do que o teu corpo. E aí depois o velho, ele fala que ele reconforta sua própria alma fazendo isso. E depois que o Zaratustra protegeu o cadáver dos lobos, e ele estava cansado de corpo, mas com a alma tranquila. Então, há uma grande preocupação com a alma em todo esse percurso. Sim. Há uma preocupação com a alma, mas a conexão é vida, risco levado ao extremo de uma passagem para a morte, que ele passou para a morte, e a alma que acompanha todo esse movimento. Acompanhar todo esse movimento pode significar, se a serenidade de Zaratustra e a compreensão disso, né? Pode significar que Zaratustra saiu do círculo infernal de corpo e alma que nos foi ensinado desde Sócrates e Platão. Corpo é a matéria, alma é a forma, o composto de corpo e alma, isso seria Aristóteles, aliás, Aristóteles diz isso, o composto de corpo e alma é o homem. Quando a alma sai do corpo, nós não temos mais um homem, temos um cadáver. Mas Zaratustra levou o cadáver como quem leva um homem. Esse homem perdeu a alma, sim, porque ele morreu. Mas Zaratustra não foi atrás de reconfortar a alma desse corpo, que já não é mais um homem. Ele foi atrás de reconfortar o corpo, dando-lhe uma sepultura,
E os homens da cidade negaram, porque se afastaram. Que é a mesma atitude do velho quando dá de Sim, comer e quando dá de beber comer. em última instância. Isso, O isso. velho seria a última instância Isso. e o Zaratustra também seria a última instância nisso. Eu disse há pouco, eu só não sei se Zaratustra compreendeu o velho. Pelo que se seguir, a gente vai mais ou menos ver. Mas a alma dele ficou serena quando ele dormiu. Ou seja, quando o corpo cansado se apagou, a alma ficou serena, mas ficou serena por causa do cansaço do corpo, que foi produzido por carregar durante horas e horas e horas a alguém que já não tinha alma, e cujo corpo, no entanto, merecia reverência, porque aquela vida se esvaiu porque viveu no perigo. Então aqui no 9 é que, eu queria ver essa... Não é essa. Porque de vez em quando nas notas e variantes aparecem referências diretas à Bíblia. É mais uma observação mesmo, porque me chamou muita atenção a forma como ele carrega o cadáver, sabe? Como o foco dele lidar com a morte está muito ligado a estar ali com aquela materialidade, né? Com o cadáver em si. Fico com isso na cabeça, sabe? Essa imagem. Porque acho que a gente pensa na contemporaneidade que está acontecendo, né? Como a gente lida com morte hoje em dia. É muito, por exemplo, na pandemia, né? Tipo, os cadáveres empacotados, todo aquele processo de ocultamento dos corpos, e a gente vive muito essa relação bem mais, assim, séptica com a morte, né? Com o corpo. Achei muito interessante a forma como ele está o tempo todo preocupado em estar junto daquilo ali, em colocar aquele morto em decomposição, não afastado dele, mas próximo dele, assim. Isso ficou muito na minha mente. Assim, eu queria, não é nenhuma pergunta, é mais ouvir o senhor falar mais sobre isso, sabe? Esse processamento. Honrando o corpo. Honrando o corpo, Né? isso. Quando ele, isso já passou, quando ele diz ao povo, à multidão, à massa, que ele anuncia o super-homem, o super-homem é o sentido da terra. A terra tem aí uma função primordial na obra de Nietzsche. O que ele quer dizer é: nós vivemos 20 e tantos séculos com a cabeça perdida nas nuvens. Vivemos na dimensão da alma. Precisamos viver agora na dimensão do corpo, porque é o corpo que pensa. O que pensa são os instintos. Freud, que era contemporâneo, né? Não sei se leu Nietzsche, que não leu Freud, mas talvez dissesse as pulsões, né? Que pensa é a pulsão erótica, que é a da fricção dos corpos vivos. Se nós pensássemos mais nas nossas entranhas do que no nosso cérebro, na mente, estaríamos mais próximos da verdade. O mundo ideal, ali onde nós temos a cabeça, se tornou uma fábula. E aí tem o que? Uma algazarra de todos os demônios, e começa Zaratustra, que é uma passagem dele no Crepúsculo dos Ídolos. Então, honrar o corpo, porque é do corpo que Dionísio salta, é uma persistência de Nietzsche, que está também, claro, aqui no Zaratustra. Ele honrou o corpo, mesmo como cadáver, quando não há ali mais um homem. Mas há um corpo, e o corpo precisa ser honrado. Na pandemia, nós devíamos ter aprendido, não sei se aprendemos, uma nova relação com o tempo, que geraria uma nova relação com a morte. Porque o século XX, assim como criou a adolescência, que não havia, passava-se da infância para a idade adulta,
E agora há um período de latência em que não se é mais criança, mas ainda não se é adulto, a adolescência, isso é uma criação do século XX, criou também a velhice. Na medida em que a ciência, a medicina, etc., foram estendendo a perspectiva de vida, a expectativa de vida das pessoas, de modo que quando se começou a vacinação, ela começou pelas pessoas de 80 anos. Isso há 20 anos atrás não aconteceria. Eu fui pegar outro dia num banco, a senha daquela, né, e fui nos velhos. E a primeira pergunta era: você tem 80 anos ou mais? Eu respondi que não, e aí eles me mandaram para outra fila. Aí eu fui de novo e respondi que sim, ganhei a senha. Então, 80 anos já é o limite no qual a velhice começa. Então, de certa forma, nós fomos nos destacando da morte. Nós tínhamos vivido sempre, quando a expectativa de vida era 40 anos, 50, 60, e nós tínhamos 40, por exemplo, nós já vivíamos na expectativa da morte, que não estava tão longe assim. Com a extensão da morte para muito longe, chegar a 100 anos não é mais um absurdo. Há mais de 100 anos. Há alguém que exageradamente disse, eu não me lembro agora quem, a pessoa que viverá 1000 anos já nasceu. É um exagero, mas que viverá mais de 100 anos, significativamente mais, talvez dobre a expectativa de vida de 10 anos atrás, já nasceu. E nós somos essas pessoas, porque à medida que vamos vivendo e sendo tratados e nos cuidamos, etc., a nossa expectativa de vida vai passando de 73 anos, que no Brasil ela era, eu já estou com 77, estou fazendo 77, já ultrapassei essa e vou longe. Minha mãe morreu com 98, né? Espero. Então, o tempo longo permitiu que nós tivéssemos uma relação com a morte que não nos atormentava tanto. E daí, em parte pelo menos, o individualismo, o hedonismo, o culto dos prazeres, do corpo, etc., com que nós vivemos pelo século XXI adentro. Aprendemos no 20, né, até a pandemia. Porque aí a morte se tornou uma expectativa curta. Você pode pegar, são 5 dias de latência para a incubação, e a partir daí você podia, né, no começo, você podia ser hospitalizado, entubado e morrer. E tudo isso podia levar não mais de um mês. Então a morte estava a não mais de um mês, a não ser que você se recolhesse da vida, que é lá fora, sempre foi, a antropologia sempre nos ensinou isso. Dentro é o recolhimento, a privacidade. A vida se passa lá fora, nas relações, na festa, na carnavalização. A vida passou a se passar dentro. E fora está a morte. Todas as janelas, todas as portas fechadas, nada entra que não tenha passado por uma asepsia, e nós não saímos sem uma asepsia prévia, sobretudo uma depois, porque podemos trazer a morte para dentro. Então a expectativa da morte se tornou curta, e nós deveríamos ter aprendido com isso que os sujeitos que nós somos têm uma relação com a morte que não é aquela do adiamento indefinido. E essa relação com a morte passa pela relação com a natureza. Ela esbarrou em nós. Eu chamo o beijo do morcego. O beijo do morcego significa a natureza se recusa a continuar a ser expulsa para o mais longe possível das cidades. Ela não tem mais espaço, porque nós, com a planetarização da técnica, fizemos um mundo só, que é o planeta. Não é o mundo da cultura, o mundo humano, é o planeta todo onde a natureza está. E ela está voltando. Está voltando. Tem cobra nas ruas. Tem animais, tem onça parda,
O lobo-guará é um cunhado que mora em Brasília e o lobo-guará está comendo as galinhas dele. Isso é Brasília. Então, essa proximidade com a natureza, essa proximidade não desejada por nós, com o planeta com o qual não sabemos conversar, não conhecemos a língua dele, mas temos que negociar, que passa pela iminência da morte e que deveria nos fazer ser sujeitos diferentes dos que arrogantemente nós fomos até agora, sujeitos de consciência, nós nesse momento que é o antropoceno, que qualquer ato nosso produz uma alteração geológica. Nós estamos vendo agora os fenômenos extremos em termos de clima e o que isso já está produzindo em termos de vida e morte. Muita gente já morreu na Micronésia porque as ilhas desapareceram por causa da subida do oceano. E assim vai ser por um tempo, até nós aprendermos alguma coisa que nós devíamos ter aprendido, ainda não aprendemos. Voltamos ao tal, nós dizíamos, não, no novo normal, e assim que nós saímos, que se diz, bem, a pandemia não acabou, mas não é mais aquele risco. Nós voltamos ao normal antigo, que não era normal, porque produziu isso. Né? Bom, nós viajamos agora para a Europa, onde não há mais casos numerosos de Covid, etc. Nós passamos 3 anos aqui nos cuidando ao extremo, digo eu, minha mulher, nossa filha. Fomos para lá e pegamos Covid logo no começo da viagem. Os 3. Então, por quê? Porque lá não se usam mais os franceses chamam de geste barrière, os gestos que fazem barreira, né, ao avanço da Covid, porque acabou. Isso significa o quê? Voltou-se ao antigo normal, em aglomeração, em avião, em ônibus, transporte público, etc. Não leva mais ninguém a pensar em usar, quem sabe, uma máscara por um período curto, daqui até o outro ponto. Depois tira, você está no aberto. Né? Pegamos os 3, não foi nenhuma catástrofe, a mulher foi mais séria, mas pegamos a Covid que nós evitamos durante de 2020 a 2022, final, né? Nós evitamos seriamente, levando a sério todos esses gestos aí. Bom, então nós devíamos ter aprendido, e aparentemente não aprendemos, voltamos ao normal antigo. Não estamos honrando a nossa vida. Enfim, considerações em torno das suas considerações. O Zaratustra continua a andar e considerou, levou em consideração, admirou a floresta em que ele estava, o cadáver, né? A floresta e o silêncio, a floresta e o silêncio, e rapidamente se levantou, teve uma intuição, que está descrita aqui como uma iluminação, rapidamente se levantou como um marinheiro que de repente vê terra à vista, deu um grito de alegria, porque estava vendo uma verdade nova. Estamos tratando aqui de Zaratustra, não dos homens da cidade. Ele já viu um bocado de verdade. Nos 10 anos de solidão, lá na sua gruta, ele viu verdades que os homens não estavam vendo aqui embaixo. Sua águia e sua serpente, ou seja, o orgulho e a sabedoria, a astúcia, né, lhe ensinaram verdade. Mas vamos ver que o orgulho e a astúcia estão associadas a Dionísio e Apolo. Já. Lhe ensinaram verdades. Ele aprendeu com o velho quando ele desceu, amar os homens, amar a Deus. Ele aprendeu finalmente com a multidão, quando ele teve que trocar a multidão e o discurso por um cadáver e um enterro.
Então, Zaratustra ter visto uma verdade nova é muito. Ele está a caminho de super-homem, ele está anunciando super-homem, ele está a caminho de vir a ser o que ele é, que os seus animais já disseram que ele era, o mestre do eterno retorno. Ele, tudo que sabe de si, é que ele está ensinando o super-homem. Ok, mas essas duas ideias estão profundamente ligadas, como nós vamos ver. Então, ele está a caminho da superação do homem e, de repente, viu uma verdade nova. E diz: para mim, ergueu-se uma luz. Eu tenho necessidade de companheiros, não da massa, não da multidão a quem eu falo para convencer, de companheiros que andem comigo e que vivam, não de companheiros mortos e de cadáveres que eu levo comigo onde eu for. Vou abandonar o cadáver. Não se diz aqui, eu lhe dei enterro. Provavelmente fez. Né? Vou abandonar o cadáver. Já abandonei a massa. O funâmbulo, o palhaço, esse que disse que eu parecia à população, ao povo, à massa, um funâmbulo como ele, me deu um conselho: saia daqui, senão eu vou tocar você daqui. É um semelhante meu, mas ficou lá. Eu tenho que procurar semelhantes meus, quer dizer, companheiros que vivam, não companheiros mortos. Eu tenho necessidade de companheiros que vivam, que me sigam, porque eles mesmos querem se seguir e querem se seguir até o lugar ao qual eu quero ir. Então, eles são meus companheiros porque nós queremos ir para o mesmo lugar. Super-homem, talvez. Mas o mesmo lugar não sou eu que determino, porque eles não vão para o mesmo lugar para o qual eu quero ir, porque eles estão me seguindo. Eles querem se seguir, e é isso que faz a sua vida, e é por isso que eles são meus companheiros. Ele obteve, nós vamos ver, esses que ele queria que fossem companheiros, mas acabaram discípulos, idólatras de Zaratustra. E houve um determinado momento em que ele se separou deles e disse: não era vocês que eu queria companheiros vivos. O que eu estou encontrando aqui é pessoas que me idolatram, que vão onde eu quiser ir porque eu quero ir. Vocês primeiro se procurem, quando tiverem se encontrado, voltem. Essa é possivelmente uma passagem que eu vou apresentar no próximo semestre, apesar de estar tratando de Heidegger, mas sintomaticamente eu vou começar a apresentar Heidegger aqui, sempre dentro da ideia de que eu estou perguntando: qual é a saída? Tem saída? O buraco pelo qual se chega ao algo de Nietzsche é uma saída? Não quero adiantar. E Heidegger eu vou procurar, nós vamos procurar, lendo juntos, sobre a essência da verdade. Tem um livro também sobre a essência da verdade, mas não é esse, é o ensaio, que está no Ensaios e Conferências, tem traduzido, pela Martins Fontes, eu acho. Pela Martins Fontes. Ensaios e Conferências sobre a essência da verdade, porque aí, isso eu posso antecipar, ele diz: o fundamento da verdade é o erro. E isso nos diz muito, ou pode nos dizer, no momento em que dizem que não há mais verdade, que nós estamos pós-verdade. Um filósofo que diz que o fundamento da verdade é o erro, pode se rir de quem diz não há mais verdade, nós estamos pós a verdade. Mas não estamos no erro, nós estamos na força do convencimento, nós estamos na crença, na opinião. Isso não tem nada a ver com erro. É a sua opinião, é a minha opinião, vamos brigar. Nós vamos brigar pelo poder, não pela verdade. Então, vamos ver se outro caminho se encontra aí
o Heidegger, mais sintomaticamente, está dizendo, eu vou começar o semestre de Heidegger, não sei quanto tempo vai levar, o semestre de Heidegger, com o texto dele sobre o Zaratustra de Nietzsche. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre isso. Discípulos, companheiros. Bom. Que Zaratustra, então, não fale mais ao povo, mas a companheiros. Que Zaratustra não faça mais de homens um rebanho, nem se faça pastor e cão desse rebanho. O pastor cuida, o cão guia, evita que se desgarrem as ovelhas, cerca e traz de volta, e o pastor cuida e conduz. Que Zaratustra não queira mais ser, significa, ele estava querendo, no seu discurso ele estava querendo ser isso, pastor e cão. Há pouco, na aula passada, ele disse, não pastor, um só rebanho e nenhum pastor. Isso é o rebanho, é o último homem, é o homem que deseja morrer. Eu não quero assumir essa posição de ser de novo o pastor para um rebanho, que são os homens que querem morrer. Eu não quero assumir a posição de Cristo, que foi o pastor para o rebanho. Seduzir a multidão, os muitos, e levá-los para fora do rebanho. Foi para isso que eu vim. Tirar do rebanho muitos que ele consiga trazer para fora é auto-evidente. O verbo seduzir é que está aqui numa posição muito interessante, porque no final do século XX, os pós-modernos, aí eu vou referir sobretudo Baudrillard, acho que eu já devo ter dito isso aqui algumas vezes, porque Baudrillard não queria ser um filósofo moderno. Ele me disse isso, mas você não está feliz com isso. Isso não é uma questão de estar feliz. As coisas se passaram assim. Eu estou só descrevendo, e na origem foi um sociólogo, né? Eu estou só descrevendo as coisas que elas vieram a se passar. Eu não preciso estar de acordo, eu não preciso lutar com elas. Assim é a nossa sociedade. E ela vive, eu tenho um livro que tem esse título, sobre a sedução, pela sedução, na dimensão da sedução. Não tinha redes ainda, mas a televisão foi um meio de comunicação, né, com o qual ele trabalhou bastante em vários textos. Está lá num que eu uso muito, que é a precessão dos simulacros, está em Simulacros de Simulação, o livro dele. Tem tradução em português também, de Portugal, né? Editora Relógio d'Água. Deve ter tradução em português do Brasil também, não sei. Em que a tese é: o real acabou. O que há agora são simulacros, que são simulações de um real que não há mais. Simulações tecnológicas de um real que não há mais. E nesse sentido, o que faz haver real é o simulacro. Não o real lá fora, porque lá fora não existe mais. Não há mais representação, não há mais referência entre o que nós dizemos e o que lá fora é. O que há são simulações e simulacros. O real decorre disso. É preciso que isto seja capaz de seduzir, porque nós vivemos a sociedade do espetáculo, aí a ideia é anterior, de Debord. Nós vivemos a sociedade do espetáculo, onde tudo se dá a ser consumido. E nós não consumiremos nada se não formos convencidos a consumir, convencidos de que temos aquela necessidade e de que o mercado nos oferece a solução para a nossa necessidade. Ou seja, se não formos seduzidos.
Então, seduzir tem para o nosso ouvido pós-moderno um sentido que, por um lado, é positivo, porque diz, é assim que é assim que nós vivemos, nas redes é assim que nós vivemos. Quem se apresenta no Instagram sempre sob a sua melhor aparência, está querendo seduzir quem a vê, em geral são mulheres, seduzir quem a vê a dar um número grande de cliques, porque está concorrendo com outras mulheres que também estão se apresentando no seu melhor, retocadas. Tem de repente umas que aparecem ao vivo e produzem uma grande decepção. Tem dissertação aqui, não sei se é de mestrado ou se é trabalho de conclusão de curso, TCC, mostrando essa situação. Não me lembro quem foi. Era uma influenciadora lindíssima no Instagram. Quando um dia ela resolveu, por uma circunstância que eu já soube, que eu participei dessa banca, mas de que agora me esqueci, se apresentar como ela era, tinha joanete, tinha celulite, e foi um escândalo. Por que foi um escândalo? Porque de repente as pessoas se deram conta de que essa mulher até agora os tinha enganado. Não sabiam? Não sabiam que estavam sendo seduzidos? Não é essa a essência do Instagram? Então, sedução tem um sentido positivo e negativo na pós-modernidade. Mas o que é que Zaratustra, o que é que Nietzsche está dizendo aqui com seduzir? É que a ordem do discurso precisa ser abandonada. A ordem do discurso convence a massa de uma verdade que o orador pode possuir ou não. Isso é o típico dos sofistas, século V a.C. Os sofistas convencem, e como eles sabem que não há verdade, porque a natureza é caos, portanto não há verdade, não há possibilidade de inteligibilidade da natureza, só há discurso. Portanto, o discurso precisa vencer as resistências, convencer aqueles que ouvem e são ignorantes. Eles também são ignorantes da verdade, porque não há, mas sábios dos instrumentos de convencimento, que são a retórica e a oratória, em que eles são mestres. Então, eles seduzem. Para convencer, eles precisam seduzir. A sedução se dá na ordem do discurso. Os discursos tremendos, como um dos dois grandes sofistas, Protágoras, disse: nós temos que fazer um discurso no sentido sim e um discurso no sentido não. Nós somos honestos, nós não sabemos. Um no sentido sim, um no sentido não, e vamos seduzir, e a verdade será aquilo que tiver seduzido, a massa. Isso se faz pelo discurso. Nesse sentido, os discursos são tremendos, quer dizer, eles têm uma alta potência. Essa potência é retórica e oratória, era o que eles eram. Zaratustra não quer seduzir o muitos, que era o que os sofistas faziam. Quando veio Sócrates, o inimigo dos sofistas, e depois Platão escreveu os diálogos, que pelo menos os diálogos de juventude, mais ou menos de juventude, de Platão, são considerados, que tem Sócrates como personagem e combatem os sofistas, são considerados diálogos que mais ou menos dizem aquilo que Sócrates deve ter dito e Platão deve ter assistido. E Sócrates sempre diz: eu não vou fazer longos discursos como vocês fazem, eu quero perguntar e responder, e entre nós eu só preciso do seu testemunho, seu, aquele com quem ele estava conversando. Os outros estavam ali, davam palpites, né? Mas não era a esses que ele se dirigia a um, que em geral dava nome ao diálogo. Eu só preciso do seu testemunho, como você precisa do meu. Nós estamos aqui procurando a verdade. E vamos encontrá-la ou não, porque tem diálogos inconclusivos, vamos encontrá-la ou não, perguntando e respondendo entre nós.
não na massa, para convencê-la, porque não é difícil convencer a massa, porque a massa é ignorante. Ele perguntou a Gorgias, num diálogo justamente chamado Gorgias, e que falava da persuasão. A minha arte é a maior de todas. Minha arte, que é retórica, é a maior de todas. Qual é a sua arte? É a arte do discurso. Sim, mas um professor, até um professor de educação física, um pedólogo, né, ensina através de discursos, ele dá instruções e tal. Por que o seu é superior? Porque o meu trata das coisas mais elevadas. Quais são? Aquelas que se passam nos tribunais e nas assembleias. E o que é que se passa nos tribunais e nas assembleias? A justiça. Então você é um especialista na justiça. E o que é a justiça? Mas olha só, irritante. Tá bom, ok, então, mas o que é a justiça? Você acha que esse diálogo acabou? Não, vai começar agora, porque agora você vai ter que me dizer o que é justiça. E por que a sua arte leva à justiça? Porque a minha arte é a da persuasão da justiça, que se passa nos tribunais. Temos advogados. Alguém acredita em advogado hoje? Se passa nos tribunais. Tá bom. Mas você admite que há dois tipos de persuasão? Um que gera conhecimento, outro que gera crença. E Gorgias responde: sim, de fato é verdade. Ó Sócrates, é verdade, concordo. E a sua arte se refere a qual dessas duas formas de persuasão? Aquela que gera crença. Porque eu estou me dirigindo a pessoas ignorantes que não aprendem comigo. Eu as convenço. Então você pode convencer uma massa, sua audiência, ignorante, que você é mais necessário a ela para a sua saúde do que um médico, porque o médico não domina a sua arte de convencimento e, portanto, não é capaz de convencê-la como você é capaz. É verdade, só. Então, meu filho, lamentavelmente, falta ao seu discurso a verdade. E aí, Gorgias é dispensado. Eu já disse aqui, Gorgias é muito maltratado, é um tremendo filósofo. Possivelmente o livro dele, que só tem fragmentos, o livro dele começava com a frase atribuída a ele: nem ser nem não ser são. Para sustentar uma sentença dessa, né, de pensamento, tem que ser alguém, né? E ele foi muito maltratado ali, então ele foi afastado. Por quê? Porque não há verdade, onde há persuasão que só gera crença. Então, o que Gorgias fazia, e os sofistas em geral, era persuadir, e persuadir é seduzir pelo discurso. Ora, Zaratustra está saindo da ordem do discurso. Ele vai continuar a falar. Afinal, o título do livro é Assim Falou Zaratustra. Ele vai continuar a falar, mas ele não vai mais falar para convencer ignorantes daquilo que ele sabe, mas para levar pessoas para fora do rebanho, para que elas se procurem na medida em que o procuram e que juntos eles possam ir a algum lugar, chegarão ou não. Então, seduzir muitos para fora do rebanho e levá-los adiante e conduzi-los, mas não como um pastor e o rebanho, né? Foi para isso que eu vim. O povo e o rebanho vai rugir, como está o seu? Irritar-se contra mim. Para os pastores,
que são esses, né? Zaratustra deve ter o nome de sequestrador, raptor. O que ele vai fazer é sequestrar pessoas do rebanho e levá-las para si próprias. O caminho é esse. Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo foi a missão, não? Não tem aí um paralelo. Tirou de uma lei, mas propôs outra, né? Ele é o bom pastor. Como ele é chamado, né? O bom pastor. Portanto, havia ali um rebanho do qual ele era pastor. E ele disse, bom, a pergunta que a Teresa fez sem usar o microfone foi se Jesus Cristo não foi, afinal de contas, um assim. E a resposta que eu já comecei é essa, porque ele revoga a lei antiga, que é uma lei de submissão. Jeová, eu sou um Deus ciumento, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me honrar, etc. E o que Jesus disse foi: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amem ao próximo como a si mesmos. Eu, no entanto, lhes digo, amem-se uns aos outros como o Pai os ama. Mandamento danado de difícil, né? Mas o que ele está querendo instituir aí é a fraternidade de todos. Como o Pai os ama, o Pai ama todos os filhos, né? Amem-se da mesma forma, como irmãos. Sim, é verdade, os irmãos não são agora eu estou com a palavra tropô na cabeça, não são um rebanho. Os irmãos não são um rebanho, porque o rebanho tem a referência do rebanho é uma verticalidade, é o pastor. E o pai não é o pastor. O pai é o que ama, é o amor. Mas Jesus é o pastor na medida em que conduz ao pai. Então ainda há aí uma coisa extraordinária, é que Cristo instituiu a humanidade, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus de um povo. Jesus veio para dizer que Deus é o Pai, não há nenhuma outra tradição religiosa em que Deus seja chamado de Pai, e Pai no diminutivo, Abba é paizinho, papai, uma coisa assim, seja chamado de Pai e Pai de todos. Portanto, a humanidade está instituída aí como fraterna, fraternidade, mas tinha um pastor que conduzia. Então, eu quero ser um sequestrador daqueles que têm a possibilidade de divergirem a ponto tal de que sua vida seja uma divergência e de que, se mantidos dentro do rebanho, estariam no perigo da morte, como Zaratustra se tivesse se mantido, disse o bufão, perto da cidade. Eu quero tirá-los de lá. E aquilo que eu já disse, eles vão me seguir porque eles vão se procurar. Depois eles se decepcionam com isso, né? Eles que vão me considerar um raptor se chamam pastores. Eu não sou um pastor, porque eu não quero um rebanho, eu sou um raptor. Eles se chamam pastores, mas eles se consideram pessoas de bem e justos. Eles se chamam pastores, mas eu digo, eles se chamam os crentes da crença reta, da verdadeira crença. Ele está falando aqui de moral e de religião, da submissão pela moral e da religião. Então, vejam essas pessoas de bem e esses justos. O que é que eles odeiam mais? Aquele que faz explodir as suas
tábuas de valores, o quebrador, o criminoso. Ora, isso é o Criador. O Criador é para aqueles que vivem segundo tábuas de valores. Nós sabemos, morais e religiosas, os justos, os crentes da direta crença, as pessoas de bem. O Criador é aquele que explode esses valores. Esse é o homem dionisíaco, é o que vai explodir os valores socráticos do belo, do bom, do justo e do verdadeiro. Esse é o Criador. Eu preciso de companheiros. Os companheiros precisam ser criadores, como eu, criadores. E para isso eles têm que sair do rebanho. Eles têm que sair, como eu fui convencido pelo bufão, a sair. Porque eu provavelmente ia procurar outra cidade e ver se eu seria mais bem recebido lá, ia continuar fazendo discursos, né? Agora eu quero companheiros, e companheiros que sejam vivos, porque um morto eu já tenho, piseu no perigo, eu o louvo, não é esse que eu quero. Quero companheiros que sejam vivos, vida sendo a procura de si mesmo, porque nós ainda não nos temos. Estamos a caminho entre o animal e o super-homem. Sejamos gentis, porque o rebanho não é. Sejamos gentis, ofereçamos ao super-homem a ponte para que ele possa passar. Sejamos nós, na medida em que nos procuramos para sermos o que devemos vir a ser, sejamos nós a ponte para a passagem do super-homem. Este é o lugar para o qual eu quero ir. Eles, ao se procurarem, querem ir para o mesmo lugar, eles só não sabem. E eu preciso seduzi-los, então, para que vão para esse lugar. Bom, isso nós vamos terminar na aula que vem, falta bem pouquinho, e na última aula, no dia 20, vamos conversar um pouco sobre o que se fez aqui, sobre o que eu imagino fazer. Eu ainda vou ler as 3 metamorfoses, mas acho que na próxima aula ainda dá, se não, será na última, né? E depois leiam os outros, que terminam sempre da mesma forma. Assim falou Zaratustra. O prólogo não termina assim. O prólogo termina: do declínio de Zaratustra, este foi o começo. Vocês se lembram que Zaratustra queria acompanhar o sol que durante 10 anos ele encontrou na boca da sua caverna. E acompanhar o sol significa acompanhar a sua declinação, o seu declinar-se. Porque o sol permanece solar quando a noite vem para aqueles que perderam o sol. Zaratustra não quer perder o sol. O declínio tem, portanto, para Zaratustra um sentido positivo. Ele quer acompanhar o sol na noite, o seu declinar-se. Então, no fim do prólogo, começa o declínio de Zaratustra. E depois, vocês vão ver que não vai mais aparecer a massa, a população. Ele vai falar com algumas pessoas, um jovem se aproxima dele e diz certas coisas, ele vai falar com esse jovem, de novo uma reminiscência da Bíblia, o jovem rico que pergunta a Jesus, né, como é que eu devo fazer? Só, meu filho, vende tudo, dá aos pobres, pega a sua cruz e me segue. E o jovem saiu triste, porque ele não ia fazer isso. Bom, então Zaratustra vai falar. Todas as falas dele terminam, assim falou Zaratustra. Mas não se encontra mais, salvo algumas referências assim: ó meu amigo, fuja da sua solidão. Não vai mais se encontrar
a multidão ouvindo o pregador. De vez em quando ele encontra povo. Mas se afasta. E até aqui que é no Monte das Oliveiras. É direta a referência. As referências são muito fortes. Até se você me lembrar, Teresa, eu posso, na próxima aula, olhando aqui, se a gente acabar na próxima aula, o suficiente, deixando um tempo suficiente, agora são 2 horas em ponto, mas deixando aí uns 20 minutos para fazer esse exercício, pegar as variantes onde há essas referências. Porque às vezes é direto, Mateus capítulo tal, versículos tais. E essas variantes são interessantes, muito interessantes, eu já disse isso aqui, porque são formas anteriores dos livros. Às vezes um caderno inteiro, às vezes ele aproveitou um caderno inteiro, às vezes ele escreveu um caderno inteiro do qual ele aproveitou uma parte ou não aproveitou nada. Então são variantes que, no entanto, não são variantes, porque elas foram experimentadas antes. Alguma coisa ficou, outras jogaram fora. E muito frequentemente, na minha opinião e para o meu gosto, o que foi jogado fora é melhor do que o que ficou. Isso hoje nós não temos mais muito como fazer, porque antigamente nós pegávamos, sei lá, Castro Alves. Castro Alves porque eu acompanhei isso um pouco, porque tinha um estudo sobre isso. Então você tem o manuscrito Castro Alves e riscadas as palavras que ele tirou e botou outras. É muito frequente que a palavra riscada seja melhor do que a que ele colocou. Hoje nós não temos isso, porque nós escrevemos no computador e apagamos, a não ser quem conserve tudo, primeira versão, segunda versão. Acho que a Ana deve fazer isso, aí faz. Eu não faço, eu conserto e pronto, a forma que aparece lá salva é a forma final. Mas vamos tentar fazer esse exercício aqui, porque é muito curioso, porque o Zaratustra foi escrito entre 82, 83 e 85. Nós estamos então, a última parte do Zaratustra está há 2 anos da frase na carta em que ele diz: não desesperei ainda de encontrar a saída, o buraco através do qual se possa chegar ao algo que me persegue, me espanta. E 3 anos, 85, o fim do Zaratustra, o começo é 82, 83. Então, esse momento em que nós estamos aqui, em que ele tanto citou a Bíblia, fez referência, 82, 83, está há 6 anos do momento, 5 anos, do momento em que ele acabou o anticristo, disse: a minha obra acabou. E, no entanto, ele está usando. Claro, Zaratustra tem muito um sentido profético. Se não tem um sentido, tem pelo menos uma linguagem profética. Zaratustra é Zoroastro, é um profeta oriental. Ele está fazendo a crítica da filosofia, da moral e da religião, forjadoras do Ocidente. Foi pegar um profeta oriental, Zoroastro, em alemão Zaratustra, e a ideia do eterno retorno, que é uma ideia oriental do tempo matriarcal da grande deusa, anterior, portanto, a tudo que nós sabemos dos titãs, dos deuses, tudo que nos veio da Grécia e mesmo da Mesopotâmia. Então, se ele fez esse movimento conscientemente, acredito que sim. Aí eu teria que ter lido toda a correspondência dele, que é volumosíssima, e eu não li toda. Acredito que tenha feito conscientemente, claro, mas não deixa de ser muito curioso. Uma ideia que redime tudo, que é do eterno retorno, é oriental. E o anunciador dessa ideia, segundo os animais, você é o mestre do eterno retorno, é oriental.
É um profeta oriental. E aí a natureza profética desse livro, que no entanto as referências são a Bíblia cristã, o Novo Testamento. Vamos ver se a gente faz umas correspondências dessas que estão aqui, né? Essa coleção Uma outra toda. coisa que me chama muita atenção é... Uma outra coisa que me chama muita atenção é a figura do velho, do ancião, como detentor do saber. E que, do bom e do mal saber. Sim. E que a gente vê também fora do sistema ocidental, a gente vê na cultura, por exemplo, indígena, nos povos, que o ancião tem uma importância muito grande. Na cultura Nagô, né? O que são os orixás? São os ancestrais. E o antigo, o velho da tribo, é o que sabe pela experiência da vida. E essas culturas se tocam através, nem se sabe do que, né? A ideia de aposentar um velho não é uma ideia dos indígenas brasileiros, pelo menos, dos americanos acho que também, nem uma ideia da cultura africana originária ou transplantada aqui para a América. O velho é reverenciado. Por isso que eu quero tanto ficar velho. Muniz e eu somos os velhos daqui, os anciões da tribo, para serem bem reverenciados. Essa parte você não pode, você corta aqui. Muito bem, pessoal. Acabou. Quarta-feira que vem, nossa penúltima aula. Muito provavelmente a gente acaba o prólogo. Eu vou falar um pouco do Zaratustra na sequência, mas já disse algumas coisas agora. Ele não vai mais estar falando como um sofista para uma população que precisa ser convencida. Ele vai estar procurando seduzir pessoas, algumas, muitas ou poucas, mas por um motivo que não é o de dobrar, vencer convencendo, né? Mas o de levar por um caminho do qual ele não é o pastor, tudo que já foi dito hoje. E, no entanto, embora ele não esteja fazendo, não vá mais fazer, não tão claramente, discursos para uma população que se reúne para ouvi-lo, tudo termina em assim falou Zaratustra, assim falava Zaratustra. As duas traduções são admitidas. Meu mestre Emanuel Carneiro Leão morreu recentemente, vocês sabem, eu falei aqui, e preferia falava. Eu não consigo me convencer de que falava é melhor do que falou, um ato completo no passado. Mas não sei, de repente eu vou começar a dizer falava, vocês não se espantem se eu me esquecer de dizer o motivo. Bom, então, tchau para todo mundo. Na quarta-feira, meio-dia, nos encontramos aqui nessa mesma tela, nesse mesmo lugar em que neste momento só a Tereza, que ouve, pensa e fala, está presente, né? E depois vem o dia 20 e infelizmente alguns de vocês não vão poder ir comer a nossa picanha na chapa e se encharcar de bebida, e dionisiacamente sair nos trôpegos do Garota da Urca. Mas, como eu disse, quem estiver no Rio e quiser vir, venha. Mesmo que tenha problema de horário e tal, venha só para essa hora. 2 horas, 2 às 3, a gente dá conta já. Tá bom? E eu ensino o brinde do meu trabalho todo e tal, que é uma batida de canecas de chope, mas tem que ser canecas fortes, porque essa batida é forte, elas quebrariam. Uma batida forte, a frase é: pelos bigodes de Nietzsche, batida e volta, e quem derramar paga. Então é isso. Até a quarta que vem. Feliz de ver vocês aqui esse tempo todo. Obrigado por terem resistido.
Tchau.